Violência sem barreiras. Situações como a tentativa de assalto na sexta-feira a um prédio de apartamentos não são raras em Rio Claro. Este é um dos assuntos de hoje e vamos mostrar também. Terremoto no Nepal foi o mais devastador em 80 anos e tremores foram registrados pela Unesp em Rio Claro. Cidade de Araras vive sua pior epidemia de dengue da história e se mobiliza para combater a doença. Durante a ação em um dos bairros, agente de saúde acabou agredido. Também em Araras, Prefeitura faz doação de terreno para a obra de centro de tratamento contra o câncer. E no esporte, Palmeiras sai na frente do Santos na decisão do Campeonato Paulista. Olá, a história se repete. A invasão de um prédio de apartamentos na última sexta-feira abre novamente a discussão sobre a ousadia dos bandidos e o quanto o cidadão pode estar à mercê dos marginais, mesmo aquele que estaria protegido por vários tipos de recursos de segurança. Eles estão cada vez mais ousados, por isso morar em condomínios em Rio Claro não tem sido sinônimo de tranquilidade. Nos últimos anos, vários condomínios foram invadidos por assaltantes na cidade. Em setembro de 2007, 4 homens entraram em um condomínio que fica às margens da rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba. Eles renderam vigias, invadiram 2 casas e levaram dinheiro, celulares e carros. Em 2009, um dos casos mais chocantes. A pequena Gabriela, de apenas 8 anos, foi morta com um tiro na cabeça por indivíduos que entraram em um condomínio de casas de luxo, onde ela morava com a família. Um dos rapazes era menor de idade. Em 2013, uma quadrilha não teve dificuldades para entrar em outro residencial de luxo da cidade. Eles até apresentaram RG na portaria, entraram e assaltaram. Na última sexta-feira, um prédio na Avenida 2 foi alvo de uma quadrilha fortemente armada em plena luz do dia. Os bandidos não se preocuparam nem em esconder o rosto. O motorista Júlio Rodrigues de Souza, de 58 anos, que descarregava mercadorias em um supermercado do outro lado da rua, levou um tiro no rosto, chegou a passar por cirurgia, mas morreu no início da tarde. Ele morava em Vinhedo. Os bandidos tinham tudo planejado. De acordo com informações já apuradas, na quinta-feira um deles esteve aqui, acompanhado por um corretor de imóveis, com a intenção de comprar ou alugar um apartamento. Era o pretexto para entrar e conhecer o andamento do condomínio. No dia seguinte, ele voltou sozinho e, como foi reconhecido pela portaria, sua entrada foi permitida. Ao passar pela primeira grade, ele rendeu o porteiro e acionou os comparsas que invadiram o prédio. De acordo com a polícia, a quadrilha tinha um objetivo específico. Os marginais procuravam uma pessoa específica que morava naquele condomínio para tentar fazer um roubo contra o apartamento dela. Genebaldo chegou no prédio no momento do roubo. Quando eu cheguei, tinha um já rendendo o vigilante da porta, mas eu não percebi, pensei que era morador, entrei e subi. Não levou uns 15 minutos e já começou o tiroteio aqui embaixo. Imagens feitas por celular mostram a troca de tiros dos bandidos com a polícia militar. Este policial que participava da ação foi atingido por estilhaços de munição e prestou depoimento na delegacia. Parte da quadrilha fugiu neste carro preto com placas de Curitiba. Na fuga, eles roubaram um EcoSport e abandonaram o Sentra no Jardim Palmeiras. O carro tinha marcas de tiro, manchas de sangue e muita munição nos bancos. Segurança não existe, né? Já diz um amigo meu, coronel. Existe a sensação de segurança que as pessoas têm. Estamos cansados de ver arrastões em prédios em São Paulo, no Rio de Janeiro, no interior também. É uma coisa assim que é dos tempos mesmo. Olha, é uma situação difícil. Para falar um pouquinho sobre essa insegurança, na verdade, o Coronel Marco Antônio Belagamba, especialista em segurança, está aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Agora, falando primeiramente do procedimento, né? A entrada no condomínio. Para a gente falar
da questão da facilidade que eles encontraram, né? Realmente, todas as vezes que nós deparamos com esse tipo de ocorrência, normalmente acontece por deficiência da segurança do condomínio. Aconteceram algumas falhas, né, que facilitaram a entrada dos marginais no condomínio. Nesse caso especificamente, parece que eles vieram um dia antes com o corretor e no dia seguinte adentraram o prédio sem a presença do corretor, sem ter a companhia do corretor. Isso facilita demasiadamente, né, a ação dos marginais. Então aí a gente pode levantar duas questões. Pode ser uma falta de preparo da equipe que faz ali o recebimento das pessoas, enfim, da equipe de segurança do condomínio. Mas o senhor citou agora há pouco também, em conversa antes da entrevista, que tem também um morador que também ajuda a boicotar o próprio sistema de segurança, né? Realmente, nós verificamos nesse aspecto aí que muitas vezes o morador, ele pressiona o funcionário, o porteiro, a afrouxar, podemos assim dizer, a segurança. Muitas vezes até repreendendo o funcionário por cercear a entrada de algum familiar ou de alguma pessoa que vem prestar algum tipo de serviço. Isso inibe aquele funcionário a prestar um bom serviço, a ter aquela cautela, a ter todo aquele critério para poder deixar a pessoa que é estranha àquele condomínio a poder adentrar nesse condomínio. Então tem esse aspecto também. É fundamental também que tenha um bom treinamento desses funcionários. Não adianta nós temos toda uma estrutura tecnológica, toda uma estrutura que iniba a ação da marginalidade, se aquele funcionário não for bem treinado. Em contrapartida, o morador ele também tem que ser treinado a poder compactuar, participar dessa segurança como um todo. Ou seja, não pode, o procedimento é esse, vale para todos, né? Sim, com certeza. Ele tem que colaborar, não é porque chamando a atenção do porteiro, por ele deixar, para ele cumprir a função dele, que vai ajudar em alguma coisa, só vai piorar. Ele vai, na realidade, ele vai estar facilitando a entrada do marginal. E agora, quanto à ação da polícia, né? A polícia não ter fechado a rua, houve muita repercussão na rede social com relação à polícia estacionar dá para explicar essa atitude, né? A questão é simples. Uma das missões da Polícia Militar, além que nós temos que ter a consciência que a Polícia Militar, constitucionalmente, ela é responsável pelo policiamento ostensivo preventivo. Mas num caso desse onde já aconteceu, tem como uma das missões a preservação da vida. Se eles fecham a rua na hora que os marginais estão saindo do prédio, qual que vai ser a única alternativa desses marginais? Retornar para o prédio. Aí nós vamos piorar ainda mais a situação, mudando o tipo de ocorrência, voltando para uma situação de reféns, e aí vai complicar muito mais. Então a preservação da vida é o fator principal, a vida dos transeuntes, as pessoas que estão por perto, moradores, as pessoas que estão por perto, dos policiais e até dos marginais. Ocorrência boa é aquela que se prende e detém o infrator sem disparar um tiro. Porque ali, por exemplo, se eles se sentissem acuados, com as ruas fechadas e tudo mais, poderia aí, nesse caso que o senhor falou, fazerem moradores, reféns e tudo mais. Perfeitamente. Tem que deixar uma via para que eles possam sair, mas tentar também, obviamente, tentar a negociação para que eles se rendam sem qualquer trauma, né? Sem qualquer crise para aquele momento. Então, creio eu que naquela situação, que muitas vezes a filmagem ela é restrita, nós temos visão em túnel para a filmagem, mas existiam outras viaturas nas ruas de cima que estavam fazendo o cerco. A gente não pode deixar de chamar atenção num aspecto. O marginal, ele vê o policial porque ele está caracterizado, mas o policial ele não sabe quem é o marginal, ele não sabe onde ele está, com quantos estão, como que eles estão armados, se eles estão armados. Então tem que tomar uma série de procedimentos visando principalmente, única e exclusivamente, a segurança de todos. Ok, Coronel, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, pelas informações importantes aqui adicionadas ao jornal. Viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Agora, mudando de assunto, dengue, a Fundação Municipal de Saúde divulgou um novo boletim confirmando 13.150 casos em Rio Claro. O número já é 11% maior do que o último balanço, que mostrava 11.830 confirmações. O número de mortes permanece o mesmo por enquanto, né, com 3 vítimas fatais, que de acordo com a vigilância epidemiológica, são todos idosos que já tinham outras complicações de outros problemas de saúde. No estado de São Paulo, o último balanço divulgado mostra uma situação muito preocupante. Mais da metade dos municípios paulistas está em situação de epidemia e o número de confirmações já está em mais de 222 mil casos,
pior situação desde 1986. Pelo menos 125 pessoas já morreram por causa da doença. E na nossa região, a cidade de Araras sente também a pior epidemia da história. E os números não param de crescer. O trabalho para combater a doença está intensificado, mas apesar disso, tem muito morador que não quer colaborar. No mapa, cada alfinete significa um caso confirmado de dengue e nunca antes tantos foram necessários. A crise hídrica que afeta a cidade é um dos fatores responsáveis pelo aumento da doença. Alguns moradores estocam água de maneira inadequada e acabam propiciando criadouros do mosquito transmissor da dengue. Para tentar combater a doença, cerca de 20 funcionários se dividem no serviço de conscientização e também fiscalização casa a casa nos bairros mais preocupantes da cidade. Apesar da importância desse serviço, um dos funcionários foi agredido durante a ação em um dos bairros da cidade. E situações como essa vêm se tornando comuns e as reclamações cada vez mais frequentes. Neste caso específico, o funcionário público foi agredido com um soco no rosto, precisou passar por atendimento médico e este caso precisou ir parar na polícia. Os agentes, eles têm que ser vistos realmente como aliados da população e não como inimigo, como a gente tem visto. Então, os agentes têm sido agredidos realmente, verbalmente, diariamente. Nessa agressão verbal, a gente consegue realmente contornar e preparar o agente psicologicamente para isso. Só que na semana passada o agente foi agredido fisicamente. Isso a gente não tem condições realmente de admitir da população. A cidade de Araras vive a pior epidemia de sua história e neste ano já foram confirmados 1.379 casos da doença e mais de 600 exames ainda aguardam confirmação. 2015 já superou nos primeiros 4 meses todo o ano de 2013. Até então, a pior epidemia com 1.301 casos. O número de casos importados também cresceu. De acordo com a Secretaria de Saúde, 102 dos pacientes não contraíram a doença na cidade. No comparativo mês a mês, março foi o pior até agora, com 692 registros. A equipe tem continuado, feito o trabalho de bloqueio com retirada de criadouros em todas as quadras dos casos positivos. E depois a gente entra com a nebulização. A população é fundamental, porque ela realmente tem que estar eliminando todo o criadouro. Porque não adianta a gente também ir lá fazer a nebulização, matar o mosquito que está voando e dali a pouco já nascer tudo novo de novo. Para esta segunda-feira, o Pátio de Rio Claro tem vagas para mecânico de manutenção, motorista carreteiro, motorista entregador, representante comercial autônomo, técnico em nutrição, torneiro mecânico, vendedor interno e vendedor pracista. O Pátio fica na Avenida 3, número 536, no centro. Quem se interessar tem que ir até o local com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. No próximo bloco, o terremoto no Nepal pôde ser registrado do outro lado do mundo. Equipamentos acompanharam abalos aqui na Unesp de Rio Claro. No próximo bloco.